Muito bem. Lembrando a todos vocês que a aula está sendo gravada, né? E aproveito a oportunidade para só reforçar a vocês que todo esse procedimento aí, né, de notas, de trabalhos, ele foi aprovado em reunião do colegiado de grupos e também nos outras esferas também, né, da universidade. Muito bem. Então, isso vale dizer, só relembrando, que nós vamos ter, até o final do período, né, que vai se estender até 2022, nós vamos ter 5 trabalhos. Cada um deles vale 20 pontos, fazendo um total de 100. Desses 5 trabalhos, tem que ser entregue, no mínimo, 4 trabalhos, 4, para dar 75%. Se não entregar os 4 trabalhos, está reprovado por falta. Então, a presença de vocês aqui na sala, agora, nesse momento, diante dessas situações, ela não é obrigatória. Por quê? Por N motivos, né? O lado da pandemia, ao lado de pessoas que também têm dificuldades de acesso, até aquelas que também têm o acesso, têm problemas de internet, têm problemas que todos nós temos, inclusive eu tenho. Então, diante disso, a presença está atrelado à entrega dos trabalhos. Não esqueçam disso, tá? Beleza? Sempre qualquer dúvida, qualquer problema, entre em contato comigo para nós não termos problemas. Muito bem. Nós tínhamos praticamente terminado, né? Estou faltando algumas coisas aí da aula anterior. E com essa aula de hoje, nós finalizamos aquele trabalho lá da indústria. Beleza? Muito bem. Então, aqui, nós estamos dando continuidade à aula número 8. Vamos finalizar aquele trabalho e vamos avançar no texto, né? Vamos avançar na nossa emenda. Muito bem, vamos lá. Eu fiz questão só de colocar esse slide aí para vocês, porque na aula passada, exatamente essa linha que está em vermelho aqui, ó, ela estava indicado que a base de cálculo aqui era 380. Não, na realidade a base de cálculo é 311. Só foi um erro aqui de impressão da minha parte. Mas o cálculo está feito corretamente na linha de cima, né? Aqui também estava correto. Então, foi só uma questão de informação, né? Então, estou avisando vocês para vocês não terem dúvida que a base de cálculo é 300 e 600. Muito bem. Outro detalhe, no encontro passado, nós terminamos exatamente nesta lâmina, tá? Eu só vou puxar aqui, só para recompô-la, tá? Que foi, na realidade, a DRE que nós fizemos. Isso aqui já foi visto na aula passada. Só estou fazendo a recomposição para nós darmos início, né? Da onde nós paramos. Então, tudo isso aqui foi feito, na realidade, o zeramento da demonstração do resultado, e ali nós ficamos com o lucro antes do imposto de renda. Obviamente que o imposto de renda não vamos calcular agora, isso aí fica para frente, né? E o resultado que vai para o patrimônio líquido é esse aqui, 87.407,45. Óbvio que até aqui nós tínhamos feito, ou seja, até a demonstração do resultado. Está faltando agora tão somente o fechamento do balanço, para nós realmente temos todas as contas interligadas e fechadas, perfeito? Então, vamos dar prosseguimento ao balanço. Lembrando a vocês que, para se fazer o balanço patrimonial, nós vamos usar aquelas contas azuis para o ativo, a cor vermelha para o passivo e PL,
E essa conta aqui de lucro do exercício já está sendo transferida lá para o PL. Veja que já está indicando ali, ó, patrimônio líquido, perfeito? Então, vamos dar prosseguimento a esse fechamento. Muito bem. Mas antes ainda também de fazer esse fechamento, cabe aqui uns recadinhos. Vocês também já sabem. A NBCTG 47, lá no item 47, ela determina que não deverão compor a receita bruta os tributos. Portanto, a NBCTG lá está falando da contabilidade societária, dentro do padrão internacional adotado. Não é uma coisa só do Brasil, é uma coisa do mundo. Tá? A maioria do mundo, né? Não podemos falar lá dos países que são socialistas, etc., aí que tem a contabilidade estatal daí, né? Tá certo? Então, vejam bem, a NBCTG 47, item 47, já foi passado para vocês. Mas, na própria NBCTG 47, no item 112A, trata sobre a divulgação, portanto, notas explicativas, vejam bem, notas explicativas, aonde está escrito exatamente da seguinte forma, a redação, né? A divulgação da receita na demonstração do resultado deve ser conforme conceituadas nesta norma 47. Todavia, as empresas, a entidade, ela deve fazer uso de outras contas de controle interno, como, por exemplo, receita bruta tributável. Então, a empresa, a entidade, ela é obrigada a ter esse controle interno de receita bruta tributável para fins fiscais e outros fins, obviamente. Ora, o que na realidade foi feito? Está escrito exatamente ali no item abaixo, ali, na continuação. A conciliação entre os valores registrados para finalidade fiscal e aqueles que são ou estão evidenciados como receita para fins de divulgação, no caso da empresa, né? De acordo com essa norma, deve ser evidenciado em nota explicativa às demonstrações contábeis. Então, nada mais é do que atender praticamente os interesses, não só do fisco, né? Mas também de outras empresas que usem, né, essa receita bruta, etc., tal, para efeitos de outros comparativos, tá certo? Muito bem. Então, aí está a informação. Mas, no fundo, se vocês observarem, para as empresas do lucro real, a receita bruta, no caso do lado contábil, ela acaba sendo a receita líquida, entre aspas, né? É até esdrúxulo falar receita líquida, porque, a bem da verdade, o tributo não deveria nem transitar pela demonstração do resultado, como não transita atualmente, né? Mas ele sempre transitou pela demonstração do resultado como receita bruta, né? Mas o tributo não é devido, não é da empresa, ela é uma mera intermediária dessa arrecadação, né? Okay? É aquilo que nós já vimos como o contribuinte responsável, né? Beleza? Então, aqui está a determinação da norma, evidentemente, com um cunho muito mais fiscal. Muito bem. Mas daí, Souza, qual é a demonstração que a gente vai colocar lá na NBCTG? Exatamente essa aqui, ó. Vocês vejam que aqui, para efeitos de nota explicativa, você começa indicando lá faturamento bruto, 418, diminui o IPI,
fica com a receita bruta de vendas e depois você faz deduções do ICMS, PIS e COFINS, vem na receita líquida. Ora, essa receita líquida é a receita bruta da empresa, tá certo? Porque toda essa parte de cima é tributo, tributo não é receita, entende? Então, fica aí as informações para vocês, né? As dicas da lei, né? Tudo que eu estiver falando para vocês aqui está no bojo da lei, tá? É conforme a lei. Muito bem. Agora, só vocês olhando aqui, voltando naquela outra DRE, vocês imaginem que vocês, na contabilidade, sempre vão ter esse hiato, né? Essa diferença lá entre o 282, que é o líquido na DRE, e que na realidade é o bruto. Mas lá no fiscal está para cima, com essas indicações, tá? Então, o que ocorre? Só que eu não vou entrar nesse mérito para vocês, né? Mas ainda além dessas deduções aí, ainda também deverá entrar deduções sobre juros que estejam embutidos naquele 418. Daqui a pouco vai ter, daí esses juros vai se transformar em AVP. Aí aqui em cima ele continua no 418, mas daí você vai ter que abrir uma conta aqui embaixo no item deduções e você vai ter que escrever ajuste a valor presente, AVP. Você pode ter aqui o 418 e de repente aqui embaixo tem a 10 mil. E daí esse AVP que vai ter aqui embaixo, para efeitos contábeis, ele no futuro vai se transformar em receita financeira. E tudo isso vai sendo feito pro rata tempo, de acordo com o tempo vai avançando. Vamos dizer que fosse uma única venda, né? Esse 418, como realmente foi uma única venda, e vamos dizer que tivesse 10 mil de juros embutido nessa receita, esse faturamento, nessa receita bruta, a bem da verdade, esse 10 mil, mesmo lá, quando terminasse todos os recebimentos, vamos dizer que fossem lá 12 prestações, lá no final da 10ª prestação, 12ª, você estaria, vamos dizer que fosse o período já dentro do próprio ano, os 12 meses, você estaria com 10 mil reais em receita financeira e aqui teria 408. Aqui teria 408. Por isso que não tem como a Receita Federal chegar nos valores se a própria contabilidade não preparar para ela. O contador tem que fazer esses ajustes. Estão determinados ou em lei ou ainda que seja em nota explicativa, que não deixa de ser lei também, entende? Muito bem. Então fica essa observação para vocês aí, né? Para vocês verem como realmente exige-se bastante hoje, né, do contabilista, tá certo? Muito bem. Feito isso, o que eu fiz, e que na realidade vocês também devem fazer, né? Quando nós fechamos a demonstração do resultado, os únicos razonetes que ficaram em abertos, os saldos, foram as duas contas do balanço, caixas e bancos, ali já está o valor líquido, né? Ou seja, essa conta de caixa e banco, ela começou com 500 mil, que é o mesmo valor do capital social, e daí foram pagas lá todas as despesas, os custos, etc., e ficou nesse valor aí, 380 e 500. Tá? E a conta de clientes, que é a única conta que ficou em aberto, é a conta que tem como contrapartida exatamente a receita, né? Aquela receita e os tributos. Por quê? A receita lá que ficou na DRE e os tributos que ficaram aqui no passivo circulante. Portanto,
o IPI a pagar, o PIS, etc., COFINS, o ICMS, ficaram aqui no passivo, com a diferença que o ICMS, PIS e COFINS, eles também foram efetivamente cruzados com as contas de compra, de créditos, né, tanto o crédito que foi oriundo da parte industrial, PIS e COFINS, como também da parte de despesa. Limitadas as contas, mas houve esses créditos. Então, o que ocorre? Aqui são os saldos. Se são os saldos, isso vale dizer que, então, nós vamos agora aqui finalizar com o balanço patrimonial, certo? Eu vou fazer conta por conta. Então, o que vai acontecer? Primeiro, vamos fechar a conta do ativo. As contas do ativo, elas estão com o saldo devedor. Então, nós vamos, na linguagem contábil, técnica, quando fala zeramento, não é colocar, encher de zero aí. O zeramento é você pegar, por exemplo, colocar o mesmo valor na conta e dar a contrapartida para uma seguinte. Nesse caso aqui, nós vamos fazer o zeramento e vamos passar para o balanço. É óbvio que isso é feito em razonete, mas eu não vou. Já fazemos direto, porque aqui nós economizamos espaço, né? Ok? Afinal de contas, eu não estou aqui com a finalidade de ensinar contabilidade para vocês. Só estou passando o lado contábil para vocês, mas o nosso objetivo é tributário, né? Muito bem. Então, o que ocorre? Aqui a gente tem o 380. Vamos lá. Ó, observe que eu vou usar o lado direito do razonete da conta caixa e banco. Ao fazer isso, eu zerei essa conta. Essa conta está zerada. Por quê? Porque eu vou fazer o balanço. E vocês vejam que já entrou aqui no balanço o 380 e 500. Já está aqui, ó. Ok? Então, eu faço o zeramento lá, coloco no balanço, tal como na DRE, certo? Provavelmente, esse tipo de trabalho eu faça totalmente, até diferente, provavelmente, de alguns professores, não sei, é porque eu vou já num sistema simplificado, ok? Muito bem. O que ocorre agora? Temos a conta de clientes. Temos que fazer o zeramento idêntico ao que foi feito com caixa e banco. Olha lá, 418 zerou a conta e vai passar aqui para o balanço. Ó, 418 no balanço. Ora, não precisamos mais nada de ativo, porque o que nós tínhamos lá de ativo, que era exatamente o estoque de matéria-prima, foi zerado. O estoque de produto em processo foi zerado. O estoque de produto acabado foi zerado e passou para o CPV, que também foi zerado. Então, de ativo só ficou essas contas. É óbvio que eu também não coloquei contas lá de imobilizado, máquinas, equipamentos, porque não é esse o nosso objetivo, né? Não é esse o objetivo. Muito bem. Agora, observem que as contas do passivo que estão na cor vermelha, mais a do patrimônio líquido, capital e lucro, elas estão com os saldos no lado direito, portanto, o lado credor. Para fazer o zeramento, nós usamos o lado esquerdo agora. Aqui no ativo, era o saldo que estava em aberto do lado esquerdo, usamos o direito para zerar. Aqui ao lado direito que está em aberto, vamos usar o esquerdo para zerar. Ok? Muito bem, vamos começar o primeiro pela conta do fornecedor. Opa, antes disso, eu esqueci de totalizar o balanço aqui, ó. Vocês vejam que agora está com 798.500 e 798.500. Agora sim. Olha lá. 110 mil, zerou a conta lá do passivo, vai aparecer aqui agora no fornecedor. Ó, 110 no fornecedor. Vamos para outra, vamos ver se é o ICMS a pagar. Ó, 56.400.
Vai aparecer no balanço agora. Então, ó, 56.400. A próxima conta, acho que deve ser o IPI. Tinha um saldo de 28. Zerou. Veio para o balanço. 28. Agora, PIS e COFINS. 16.692,55. Veio para o balanço. Agora, vocês vejam que nós estamos com as contas aqui do passivo circulante, dívidas de curto prazo, obrigações de curto prazo. Nós precisamos fazer a totalização dessas contas aqui, 110, 56, 28 e tal. Vamos ver quanto que soma isso aí. Olha lá. A somatória dessas obrigações aí foi de 208.211,092,55. Muito bem. Feito isso, vamos para o PL. R$ 500.000 de capital vai para o patrimônio líquido. 500 mil. E, por fim, a última conta, né? Conta de lucro do exercício. 87.407,45. Lucro do exercício. Pegamos essas duas contas do PL, que dá 587.407,45, e totalizamos ali no PL. Ó. Agora, o que nós fazemos? Como não tem longo prazo, pegamos a conta do patrimônio líquido, 587, com mais 211, e também vai fechar os 798. Muito bem, então, se vocês observarem, nós fizemos um trabalho de indústria aí, certo? É óbvio que dentro de uma maneira simplificada, mas daí, se tiver mais contas, o critério vai ser o mesmo, né? É a mesma coisa. Muito bem. Feito isso, vamos agora a algumas coisas adicionais que vêm acrescentar isso aí e mais algumas informações para as aulas seguintes. Bom, nós agora já fizemos exercício, é importante a gente refletir sobre o conceito de receita bruta. Vocês já estão familiarizados com isso, mas nós temos que reforçar dentro do enfoque, né, dentro do enfoque tributário, certo? Muito bem, de acordo com o RIR, né, 2018, 9.580. Então, no artigo 208 do RIR, lá diz que a receita bruta compreende, primeiro, o produto de vendas de bens nas operações de conta própria. Então, é exatamente a industrialização, certo? É a industrialização. Ok? Muito bem. Tem um monte de coisa que começa a entrar aqui que eu queria que acabar aqui. Bom, continuando, nós temos o inciso segundo. Aliás, é importante também dizer isso para vocês, que a gente sempre tem o artigo, né? Sempre tem um artigo, digamos lá, o 208. Sempre que vocês terem um artigo como uma fonte principal, se pronuncia o caput. Caput, não é caput, é caput. Ok? O caput do artigo 208. Tá vendo isso aí? Tá, Bruno? Tá. Muito bem.
Quando você tem ali os números em romanos, você chama de inciso. Então, o artigo 18, 208, o inciso primeiro, ali o inciso segundo, terceiro e quinto, e quarto. Ok? Muito bem. E quando você tem letras, você até pode chamar de letras ou também de alíneas, certo? Então, sempre que se estiver fazendo a leitura de peças, né, leis, sempre tem o artigo. Obviamente, também ali, se tiver a cobrinha lá, vai ser o parágrafo, né, inciso e a linha, ok? Essa é a sequência. Muito bem. Ali no inciso segundo, está dizendo que também na Receita Bruta compreende o preço da prestação de serviço. Depois, no inciso terceiro, o resultado auferido nas operações de conta alheia. Entenda-se que o conta alheia, geralmente, refere-se àquelas contas, mais especificamente, daquelas pessoas que são representantes comerciais, etc., tal, que são comissionados para ter né, essa receita aí, ok? Então, por isso que diz ali conta alheia. E depois o que acontece é o seguinte, ali no inciso quarto, que diz o seguinte, as receitas da atividade ou do objeto principal, que ainda não estejam compreendidas nos incisos de 1 a 3. Então, o que esse inciso quarto quer dizer? Aquilo que não estiver compreendido nos 3 primeiros, mas que ainda seja considerado como receita, vai se enquadrar como receita. Não adianta, o que a lei está dizendo é o seguinte, não adianta você dar um nome diferente para dizer que não é receita, não adianta. Se na leitura ficar caracterizado que é receita, vai ser receita. Está entendendo? Então, vocês vejam que a lei, ela evidentemente, ela, na sua grande maioria, ela é feita de tal maneira que tudo está cercado, né? Eu sempre costumo dizer que dois tipos de entidades que sempre estão muito bem atualizadas, as atividades atualizadas, são justamente as atividades do setor financeiro e também as atividades que sejam da Receita Federal, entende? O equivalente à Receita Federal. Então, a bem da verdade é isso aí, tá? Muito bem. Continuando, receita bruta e faturamento é a mesma coisa? Vamos ver. A receita bruta, ou vendas brutas, tá? São as receitas com as atividades principais da empresa. Guardem bem essa informação. Atividades principais. No caso da empresa comercial, a receita bruta representa, se for só isso, a venda de mercadorias, ou seja, a revenda de mercadorias. Ela não industrializa, ela comercializa, né? No caso da prestadora de serviço, a receita bruta é a venda de serviços. E no caso de uma indústria, que foi o que nós fizemos, a receita bruta representa a venda dos produtos fabricados. Ah, mas a empresa tem atividade mista. Então, são duas coisas, né? Aqui serve para uma coisa só, né? Ah, mas ela pode ser indústria e comércio? Sim. Ela pode ser indústria e serviço? Sim. Pode ser indústria, comércio e serviço? Sim. Não tem problema nenhum. Pode fazer, pode trabalhar de forma conjunta, não tem problema. Só que daí para cada atividade você vai ter que ter esse entendimento, porque daí tributariamente as coisas podem
trazer uma mudança, né? E daí você vai ter que olhar pela atividade, não pela indústria, não pela empresa como um todo. Muito bem. No caso de uma empresa comercial ou uma empresa prestadora de serviço, a receita bruta é o mesmo que faturamento bruto, tendo em vista que ambos os tipos de empresa não têm a incidência na saída do IPI. Opa! Isso vai dizer, então, que a receita bruta, de repente, se enquadraria mais no caso da indústria? Sim, no caso da indústria. Por quê? Porque receita bruta serve para todas elas. Receita bruta serve para comércio, para indústria e para prestadora de serviço. Mas como a indústria tem no seu bojo a incidência, aquelas que tenham, do IPI, então o IPI não é calculado por dentro, é calculado por fora. Aí, nesse caso, sobe. Você tem que usar a base de cálculo e subir para o faturamento bruto. Tá certo? Então, a receita bruta, no caso da indústria, ela está embutida no faturamento bruto. Como as sociedades comerciais e prestadores de serviços não têm o IPI, então a receita bruta dela é o faturamento bruto. Ah, mas seria a mesma coisa? Sim, no sentido de que o faturamento bruto abarca especificamente o IPI, certo? Por quê? Porque ele é calculado por fora. Bom, mas daí tem uma outra situação que também caberia o termo faturamento bruto, muito embora muitos contabilistas não o façam, seria no caso das empresas que adotem ou estejam enquadradas pelo uso do ICMS substituição tributária. Tá? Por quê? Porque daí, no caso do ICMS substituição tributária, aquele que é da própria operação, ele fica na parte por dentro. Aquele outro ICMS que é cobrado de forma antecipada das operações subsequentes, aquele vai somar no faturamento, ou seja, ele vai funcionar exatamente como IPI. E então isso vai dizer que nós só temos duas situações que somam com a da base de cálculo para frente. É só com o IPI sendo indústria e, no caso, o IPI também a indústria também pode ter substituição tributária, daí ela vai ter os dois tributos, o IPI e o ICMS substituição tributária. E no caso da empresa comercial que tenha substituição tributária, vai ter para frente faturamento. Então, tecnicamente, o ideal seria fazer faturamento bruto na empresa comercial, menos ICMS, substituição tributária, receita bruta. E daí, dentro da receita bruta, você teria o PIS, a COFINS e o ICMS. Lembrando que sempre o PIS exclui da sua base de cálculo o ICMS, por decisão recente, né? Supremo Tribunal. Ok? Então, é o que está escrito aqui nessa lâmina. Mas, então, o que é, na fórmula matemática, o que é o faturamento bruto? Bom, o faturamento bruto é igual a receita bruta mais IPI. É mais IPI. Tá? Prestem bem atenção nisso que eu estou dizendo para vocês, principalmente quando vocês forem fazer qualquer tipo de provas para concurso público, para trabalhar em empresas e etc. e tal, porque aqui sempre eles pedem, né, as provas, até a prova também lá do conselho que tiver que fazer, do CRC, tem que tomar esses cuidados, porque quem não observar isso aqui vai sentar na boneca, tá? Justamente por essa confusão que se faz.
Então, sempre entenda que a receita bruta mais e que tem a IPI vai para cima, ó, soma. Se efetivamente, que daí vai ter o faturamento bruto, portanto, você vai ter faturamento menos o IPI, e menos o IPI não é dedução. A dedução vai ter para baixo. Ah, mas é deduzido? Não, pode ser deduzido, mas não tem a palavra dedução. Porque aqui nós estamos vendo de acordo com a lei. Sempre tem que ser visto de acordo com a lei. Tá? Explicação para essa diferença. Que vocês já falei, só estou reforçando, agora colocando mais no papel, né? Na realidade, o IPI é um imposto calculado por fora. Isto é, ele não integra a sua base de cálculo, sendo esta a receita bruta. Então, a base de cálculo do IPI é a receita bruta. No caso do ICMS, PIS, COFINS e também do ISS, aliás, diga-se de passagem, vai ser questão de tempo. É só questão de cair os temas lá no Supremo Tribunal, né? Porque já tem decisões nos estados, São Paulo e tal. O ISS funciona exatamente como o ICMS. Portanto, as empresas que são prestadoras de serviço também teriam que tirar a base de cálculo o ICSS, o Imposto Municipal, para calcular PIS e COFINS, porque é a mesma coisa, o mesmo critério. Mas, efetivamente, enquanto não tiver o pronunciamento da Corte Suprema, vão se cobrando, vão se cobrando, vão se cobrando. Tá? Mesma coisa. E daí, nesse caso, ICMS, PIS, COFINS, ISS, ainda que para efeitos de PIS abate o ICMS, ainda também é feito em cascata, não tem, por dentro, é por dentro. Eles são tributos por dentro, ou seja, eles fazem parte da sua própria base de cálculo. E dessa forma, eles estão embutidos dentro da receita bruta, coisa que não acontece com o IPI. Ele tem que somar. Vamos ver aqui um exemplo. Esse é um exemplo que até pode cair, volto a dizer sempre aí, em algumas provinhas ou coisa assim que vocês façam pela vida aí em trabalhos ou qualquer coisa assim. Né? Vamos pegar uma indústria. Geralmente, geralmente eles fazem o enunciado dizendo assim: a empresa produziu ou industrializou 50 unidades, valor unitário de R$ 400 cada uma, tá? Em muitas das situações eles não dizem que é receita bruta, eles dizem que a empresa produziu e vendeu. A empresa produziu e vendeu 50 unidades de R$ 400 cada uma, que dá um total de 20 mil. Eles dizem assim. Em muitas situações eles nem falam receita bruta. Eu já coloquei aqui para vocês entenderem. Bom, aí o que, que acontece? Opa, então nós já temos a receita bruta ali, ó, inclusive expressa em quantidades. Aí o que acontece? Aí geralmente o exercício diz assim: e a empresa está sujeita a destaque do ICMS de 18%. Ou vai dizer 18, ou vai dizer 17, qualquer número lá, eles colocam lá, ou qualquer alíquota. Bom, se efetivamente o cálculo for feito só indicando os 18%, você já tem que saber que você tem que aplicar os 18% sobre as quantidades vendidas. Se for uma unidade só uma unidade, é receita bruta. Tá certo? Muito bem. Então, o que, que ocorre? Vai lá,
para fazer o ICMS primeiro ICMS. 18% em cima do 20 vai dar 3.600. Opa, você encontrou o valor do ICMS. Mas espere só um pouquinho agora. Agora você tem que calcular o PIS e a COFINS, excluindo esse ICMS. Não esqueça disso. Ó, a base de cálculo do PIS e COFINS não vai ser o 20, como era até então. Agora você tem que fazer 20 menos o 3.600 e você tem uma outra base de cálculo para PIS e COFINS. Aqui, não esqueçam que eu estou somando as duas. Dificilmente eles vão pedir eles vão pedir individual. Quanto que é o PIS e quanto que é a COFINS. Aí você pega a mesma base de cálculo, aplica 1,65 e a mesma base de cálculo 7,6. Pronto. A somatória vai dar 9,25, mas tem que fazer separado. Eles podem perguntar o valor do PIS, da COFINS, eles têm que separar daí, porque aqui está somado, né? Ok? Muito bem. Mas mesmo ainda diminuindo o ICMS, continua sendo por dentro. Continua sendo por dentro. E daí, sempre no exercício, eles vão dizer assim, e a empresa está sujeita a 10% de IPI no faturamento. Certo? Aí eles pedem para. Aí você tem que fazer esses cálculos. Eles vão perguntar qual é o valor da nota, qual é o valor do PIS, qual é o valor da COFINS. Aí eles vão fazer perguntas variadas aí para você. Tá? Eles vão fazer perguntas variadas, mas a mais corriqueira é que eles fazem é exatamente para você identificar aí, de repente, o faturamento bruto, que daí seria faturamento, a receita bruta, ou qualquer coisa dessa natureza, tá? E às vezes ainda nessa questão aí, numa questão dessas que eles façam, eles acabam colocando também a informação que dessas 50 unidades que foram vendidas aí de R$ 400, por exemplo, o custo delas, o CPV, às vezes eles já dão a informação do CPV. O CPV, de repente, correspondia, digamos, a R$ 8.000. Então, se porventura eles derem a informação do CPV, com certeza o teu exercício, a tua resposta vai ficar faturamento bruto menos IPI, receita bruta menos CPV, qual a receita, qual o lucro bruto que você vai ter, tá? Que depois do CPV é lucro bruto. Então, sempre vem essas questões, sempre. Se você já não souber solucionar o problema das 50 unidades, um abraço. Tá? Ou se você pegar desse 20 e calcular tudo, esqueça que está errado. Tem que subir, vai ter que subir, vai ter que fazer essas exclusões aí. Muito bem, já respondi isso para vocês. Qual seria o faturamento bruto e a receita bruta na indústria? Da indústria? Bom, já está aqui, ó. O faturamento bruto, no caso da indústria, vai ser exatamente isso aqui, ó. Receita bruta mais IBI. Tá? Então, nesse caso do que nós fizemos ali, se você tem a receita bruta de 20 a 10%, então é mais 2.000 que vai dar 22. Pronto, acabou. Se eles perguntarem só isso aqui, eu já mataria, né? Aquele exercício que nós fizemos ali. Muito bem. Ah, mas o Souza está falando cálculo por fora, cálculo por dentro. Como é que é esse negócio aí? Bom, eu vou dar uma palhinha para vocês aqui, só para vocês tomarem conhecimento. Tá? Ainda também teriam outras coisas aqui para fazer e tal, mas eu não vou entrar nesse mérito, porque daí nós vamos ficar discutindo o sexo dos anjos. Tá? Mas eu mesmo, a título até de informação para vocês,
Eu peguei o talão de luz aqui de casa, aqui da minha casa, tá? E o que que ocorre? É, o talão de luz aqui de casa veio com o valor total para pagar veio de 466,69. O ICMS que está destacado ali no talão, o ICMS, ele é de 127,17. Aliás, 125. 125, é 125 a hora que eu coloquei aqui estava 117. Muito bem. Mas se você tem o valor total da nota fiscal e você tem o ICMS destacado, tá? Você, na realidade, vai chegar no valor da energia. Tá? Se eu não me engano, aqui o que eu fiz aqui está correto, é o 341 mesmo. Se não for 341, é 349, daria R$ 2 de diferença aí. Só para vocês entenderem. Então, isso vale dizer que eu estaria pagando, ou eu vou estar pagando, uma nota fiscal de luz, lá para a Copel, de R$ 466,69, como se a energia elétrica fosse, mas, a bem da verdade, a energia elétrica é 341. 341,52, ok? Muito bem. Eu também não quero entrar no cálculo aqui que está dentro do talão de energia elétrica, que, que chama-se aquela taxa de luz que fica lá na rua, né? Fica no poste lá. Que, diga-se de passagem, aquela taxa de luz é da prefeitura, tem mais isso ainda, né? Tem mais isso, ok? A taxa em si está dentro do talão, tá no composto do talão de luz, mas é um tributo que é lá da prefeitura, em função do lixo, alguma coisa, essa coisa também que tem aí. Bom, não a taxa não a taxa de luz do poste aí, mas a taxa do lixo. Aí o que que acontece? Na realidade, se efetivamente daria 341 o valor da energia elétrica, então você faz o seguinte, tá? Você vê que agora aqui eu peguei o 125, né? Você pega o 125,17 e divide pelo 341 e multiplica por 100. Então, vai dar 36,65. Então, de repente, tirando a taxa de lixo, aí, coisa assim, vamos dizer que daria 36,60, 36, 35,60, por aí. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, na realidade, não é 29%. Tá? Ainda tem alguns pequenos ajustes que têm que ser feitos aí, mas é para vocês perceberem que, na realidade, um percentual que eles vendem, que eles destacam, não é. Então, quem está pagando aquilo, na realidade, está pagando uma coisa pensando que é aquilo, mas não é. Certo? Então, esse tipo de coisa que eu na realidade, fico meio cabreiro, porque eu penso que teria que ser justo com a população, falar a verdade, né? A resposta que eles dão é o cálculo é feito por dentro. Não, o cálculo feito por dentro não interessa, tem que mostrar qual que é o valor, qual que é o valor principal que o contribuinte, o consumidor está pagando. Isso é uma questão até de transparência pública. Os governantes têm que ser os primeiros a fazer isso. Muito bem. Aí o que que acontece? Então lá nós temos a receita bruta. Mas aqui, continuando no artigo 208, agora sim, agora tem o parágrafo primeiro. E o parágrafo primeiro diz o seguinte: a receita líquida será a receita bruta diminuída, ou seja, a receita líquida será a receita bruta diminuída. Nessa altura do que nós estamos vendo aqui, a bem da verdade, não seria exatamente o faturamento bruto, porque você sai do faturamento bruto e cai na receita bruta. Então, é a receita bruta menos a receita líquida. Não tem sombra de dúvida. E somente depois é que você vai diminuir a devolução ou venda cancelada. Se porventura a empresa fizer descontos concedidos lá de forma incondicional, ou seja, na nota fiscal, aquele desconto que é dado na nota fiscal, ou abatimento, ou seja, a mercadoria que foi despachada, vendida, por algum problema teve avaria, estragou, riscou,
aí o cara, para não devolver a mercadoria, pede aquele desconto não é financeiro, é abatimento. Então, vem aqui, entra aqui no item deduções, certo? Muito bem. Ora, se ainda, na realidade, você daí ter lá aquele faturamento que nós fizemos na societária, que era para nós o faturamento bruto, e que efetivamente para a Receita Federal seria o faturamento líquido, no sentido de diminuir só os impostos, a bem da verdade ainda tem essas contas aqui que seriam estornos de vendas que aconteceram no mês passado e que provavelmente esteja sendo estornado esse mês ou cancelado esse mês. Então, isso vale dizer que esse faturamento, aquele faturamento que para nós é bruto, agora sim, agora ele vai ter a dedução para chegar na receita líquida, tá certo? E no conceito tributário, você tem ainda a receita bruta menos os impostos para chegar na receita líquida deles, para depois também fazer isso aqui para chegar na receita líquida verdadeira. Se não tiver essa ocorrência na empresa aqui, tá? A bem da verdade, a receita bruta que ela acabou, não tem mais o que fazer. Então, aqui estão dois desses incisos, né? Muito bem. Mas a lei ainda contempla o inciso terceiro e também o quarto. E daí a receita, aqui é lei tributária, não esqueçam, é lei tributária. É o regulamento do imposto de renda. Daí eles mesmo no artigo 1208, né? 1208 não, cara, 208, pô. Desculpe, ó, é 208, não é 1208 não, é 208. Aí aqui no inciso terceiro, diz para ser diminuído os tributos que incidem nessa operação aqui, cara. Ok? Muito bem. No caso da lei societária, ela já diz, não considera. Não considera. Na tributária, ela diz, faz o abatimento. Mas como todo mundo vai fazer pelo conceito tributário, pelo conceito fiscal, societário, então com certeza tudo aqui vai acontecer lá nas notas explicativas. Ok? Muito bem. E vocês vejam que no inciso quarto, agora diz que aqui também nessas deduções vão entrar as contas decorrentes de ajuste a valor presente, de que trata o artigo 183, tá? Da Lei das Sociedades Anônimas. Ora, o que é esse artigo 183? Todas as operações que a empresa tenha de longo prazo já é obrigada a trazer a valor presente. E se de curto prazo for considerado juros astronômicos, relevantes, também se faz. Agora, muita gente não faz isso dentro da técnica, porque até considera os nossos juros aí de 6, 7, 8, 10% ao mês uma coisa normal. Tá? Eu participei numa época, num encontro com pessoas que vieram lá do FASB, né? E também, não só do FASB, também veio do IASB, né? O mundo da contabilidade estava presente, eu participei lá em São Paulo. Quando foi tratado sobre esses ajustes a valor presente aqui, e que teve uma pessoa que fez uma pergunta lá dizendo que os juros eram na ordem de 6% ao mês, os caras colocaram uma mão da cabeça e falaram assim, oh my God, eu não acredito que
é verdade, isso é verdade. 6%, oh my God, ao mês, per month, tá louco. Então, eles estão acostumados lá com 1, 2% ao ano. Nós aqui, daí, você veja bem, se eles lá, já 1 ou 2%, se for a 3 ou 4 anos, já os caras já vão ficar apavorados, imagine nós aqui então, pô. Então, a bem da verdade, tá aí, ó, tá a previsão legal aí. É importante também que, após visto isso aqui, que a gente também tem algumas considerações que eu considero de suma importância, para resumir tudo o que praticamente foi feito com relação àquele exercício da indústria. Primeiro, algumas regrinhas básicas, né? Básicas e importantes. Eu estou chamando aqui da regrinha número 1, que trata do consumo. Do consumo. Muito bem. Em operações de aquisição de produtos, de mercadorias, que seja para o consumo, nunca é possível o crédito nesse tipo de imposto, né? Não se acredita de imposto ou de contribuição. Não se acredita. Tá? Mesmo que seja uma empresa comercial, mesmo que seja uma empresa industrial, ela de repente foi lá e comprou algum produto que vai ser para o consumo dela, consumo próprio dela, não se acredita dos tributos, não se acredita. Tudo é despesa ou é despesa. Se for custo, vai ser inerente, né? Se for custo, vai ser inerente ao processo. Então, nesse caso aí, não se acredita. Sobre consumo, não se acredita. Regrinha número 2. No caso do ICMS, e na parte do comércio, seria revenda de mercadorias, portanto, não é industrialização. Em operações para revenda, o ICMS é sempre calculado pela empresa que está vendendo, mas quem adquire a mercadoria para revendê-la necessita fazer a conferência dos cálculos da operação para efeitos do crédito sobre o preço. Então, o responsável pelo cálculo é sempre quem vende. Mas quem está comprando tem que verificar se o cálculo está sendo feito correto, porque se indivíduo for, tem que comunicar à empresa que está vendendo, tem que fazer ajuste, tem que fazer acerto, tem que fazer complemento de nota, tem que fazer qualquer coisa para arrumar essa operação. Ok? Por que isso? Porque a empresa também só tem que se acreditar diante de documentos e notas fiscais, etc., tal, de documentos determinados por lei, que no caso é a lei fiscal, ou nota fiscal, que efetivamente estejam destacados, mas que estejam destacados de maneira verdadeira, não de maneira errada, certo? Então tem que entrar em contato com quem vendeu, coisa assim, para poder fazer esses acertos depois aí. Tá? Muito bem. Regrinha número 3. Só existe crédito do IPI no caso de uma indústria adquirir mercadorias, matéria-primas de outra indústria. Para ela utilizar esse item que ela está comprando como matéria-prima, ou seja, para ela industrializar. Ou outros materiais, como nós já vimos, que pode chamar de secundário, etc., terciário, complementar, mas que vão ser usados no processo produtivo. Já dei o exemplo do sapato, do cordão, da fivela, né? Do rebite, ou alguma coisa que tiver que ser acrescentado ali,
Você pode chamar de material primário, secundário, complementar, ou coisa assim, mas está sendo usado no processo, aí tudo bem. Aí você usa o crédito. E daí a regra número 4. O PIS e a COFINS na empresa vendedora são sempre calculados sobre o preço da mercadoria. Mas o PIS e a COFINS, agora recentemente, tem que diminuir o ICMS da base cálculo. Até então, não se fazia isso, mas agora tem que diminuir, né? Tá certo? Então, o PIS e a COFINS vai ser sobre o preço de venda, o preço da mercadoria, o preço do produto, mas excluindo o ICMS. Primeiro calcula o ICMS para excluir o ICMS para poder você calcular o PIS e COFINS. No caso de empresas vendedoras ou que vão vender, não vão consumir. Se for consumido, vai na primeira regra. Muito bem. Regra número 5. O imposto e as contribuições nas aquisições, não para industrialização, mas para o ativo imobilizado, mas esse ativo imobilizado que vai ser usado lá na indústria. Não é o ativo imobilizado que vai ser usado dentro da empresa, lá para poder vender. Não. É o ativo imobilizado lá da indústria. Se tiver máquina, não sei o que, lá, computador, lá na indústria, que está sendo usado para fazer o produto, você vai poder usar o crédito sim. De que maneira? Da seguinte forma: na aquisição para o uso do ativo imobilizado, da produção, o crédito do ICMS, PIS e a COFINS, que vão abater o ICMS, ele é diferido em 48 meses e calculado sobre o valor com o IPI. Quando a aquisição é feita por uma empresa industrial ou de serviços. Isso está nas próprias leis do PIS e da COFINS, tá certo? Então, se a empresa vai usar para efeitos de imobilizado, aí o cálculo de PIS e COFINS vai ser feito sobre o IPI, porque ele está compondo o valor da nota, tá certo? Só nesse caso. Se for normal a operação de matéria-prima, não tem essa situação aí. Ok? Muito bem, continuando ali. Porém, desde que constitua um crédito sobre a depreciação ou amortização de máquinas, equipamentos e outros bens que são incorporados ao ativo imobilizado adquirido, e também aqueles que são fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens que são destinados à venda ou na prestação de serviços. Tá certo? Então, se for uma prestadora de serviços que tem esses equipamentos lá, fazendo essas coisas, você também poderá usar dentro desse diferimento. Aí você vai ter uma opção se se faz diferimento ou não. Né? Muito bem. Mas às vezes a empresa ou ela faz o diferimento, ou ela já usa abatendo do próprio valor da compra numa pancada só, né, no sentido de já aproveitar, como eu já andei vendo. Mas o outro procedimento que também pode ser feito, tem as opções, é uma questão de quem escolhe. Você também fazer, você daí, ao invés de você pegar o valor da máquina e já fazer a apropriação, já tirar, e você daí diminui o valor, isso vai dizer que a depreciação vai ser menor, para depois você fazer o cálculo do PIS da COFINS, etc. Tal, e os demais que ficarem. O que ocorre? Você, de repente, pode ficar com o imobilizado no valor total, integral, sem o abatimento,
E daí, com a depreciação dele normal no processo, por exemplo, eu coloquei uma máquina aqui em torno de 10 anos, aí com base nessa depreciação, nessa cota, aí você usa o crédito de PIS e COFINS, etc. Tal. Aí você pode fazer isso aí. Muito bem. Vocês vejam que aqui eu coloquei uma máquina com o período máximo, valor de 10 mil, adquirida em maio de 21. A depreciação vai ser sobre os 200 mil, portanto não foi feito abatimento. Dividido por 10 anos daria 20 mil por ano. Aí menos a depreciação de 20 mil em 12 meses daria 1.666,67 a cota mensal. Se você utilizar a alíquota de PIS e COFINS aqui de 165,7,6, então você vai ter aqui o PIS e COFINS de 27,50 e 126,67, né? Tá certo? Muito bem. Então, eu já estou considerando aqui o valor como se fosse bruto, né? Tá certo? Mas se vocês fizerem com o valor já deduzido, né? No caso até do ICMS, daí o impacto na depreciação vai ser outro. Aí tem que colocar no papel para ver o que é mais vantajoso. Muito bem. E daí, nesse caso aqui, eu estou também colocando para vocês, tá? Mais um exemplo, no sentido de demonstrar aonde que você também pode usar, por exemplo, um, um equipamento, ainda que seja uma empresa comercial, né? Então, aqui, por exemplo, o caso dessa empilhadeira, certo? O caso dessa empilhadeira. Em relação ao uso do crédito do ICMS, do ativo imobilizado, é devido apenas quando os bens que compõem o ativo imobilizado estejam diretamente relacionados ao seu processo de produção ou comercialização de mercadorias, ou até mesmo as prestações de serviços que sejam tributadas pelo ICMS. Pois bem, então você de repente tem lá uma empresa que está comercializando produtos, mas para poder pegar esses produtos está usando uma empilhadeira lá para poder pegar, colocar no caminhão, sei lá eu, colocar no local lá para fazer até os remanejamentos, a readequação de estoque, coisa assim. Cara, essa empilhadeira está sendo usada dentro do processo de comercialização. Então, essa depreciação aí, ela vai dar direito ao uso do crédito de ICMS, PIS e COFINS, com certeza, tá certo? Muito bem. Então, isso aqui são algumas observações, algumas dicas que eu estou passando a vocês, no sentido de efetivamente vocês ficarem atentos especificamente ao que se usa ou ao que não se usa efetivamente de créditos, né? Porque a pior coisa que tem é você, de repente, fazer um trabalho em qualquer empresa, qualquer organização, e as pessoas não estão usando os créditos dos tributos, entende? Às vezes, até por desconhecimento da lei, por alguma situação, ela está bobeando. E se ela estiver bobeando, ela está causando prejuízo para a organização. Tá? Então, fica aí as sugestões para que vocês aproveitem o máximo possível. E lembrando a todos vocês que aqui é simplesmente uma dose do vinho. Vocês têm que pesquisar sobre a garrafa inteira, sobre os mais variados possíveis conteúdos, tá certo? Acima de tudo, naquilo que vocês efetivamente estejam
familiarizados ou na operação que vocês estejam executando em algumas organizações e que tem essas situações lá específicas, né, tá certo? Então, se integra o máximo possível diante dessas situações. Eu já havia dito a vocês, e volto a dizer, se alguém de vocês um dia até tiver a oportunidade de fazer algum estágio, alguma coisa assim, como forma de aprendizado, etc. Tal, um grande laboratório acaba sendo exatamente os supermercados, né? Certo? Porque o supermercado, na sua constituição de natureza empresarial, ele é um comércio, certo? Mas é um comércio que demanda inúmeras situações que envolve creditamento ou não dos tributos. Só a título de curiosidade, é um comércio que tem uma indústria que chama-se açougue, que tem bastante movimento, tá? E da mesma forma também tem uma panificadora, que industrializa pães, né? Mas independente até de você ter um açougue, que é uma indústria, e uma panificadora, que efetivamente também seja uma indústria, tanto o açougue como a panificadora, eles também podem comprar produtos que necessariamente seja feito por uma outra panificadora ou de repente pode comprar o açougue, pode comprar um produto que já venha até preparado, sem que efetivamente o açougue não bote a mão, não industrialize, de tal maneira que simplesmente chega no açougue, mas já vem empacotado, já vem para vender, né? Quantos e quantos produtos no próprio açougue lá, muito embora ele esteja comprando, ele não está colocando a mão para industrializar nada, nada. Ele simplesmente já está vendendo. Então, nesse caso, o açougue está fazendo uma revenda de mercadorias, entende? A começar pelas carnes lá que já vêm empacotadas e outras coisas a mais. Então, o açougue simplesmente pega, recebe e coloca na prateleira, né? Tá certo? Então, não está fazendo a industrialização. E para cada uma dessas situações, você vai ter lá uma situação de PIS, de COFINS, de ICMS normal, de ICMS substituição tributária. Então, é um campo, é um laboratório espetacular para se aprender. Entende? Então, quem tiver essa oportunidade, né? Eu fiz muitos trabalhos em muitos supermercados, então adquiri uma boa experiência, né, nesse ramo, tá bom? Pessoal, nós estamos com o nosso horário de 20 horas e 23. Eu vou encerrar a aula aqui, né, nesse momento, tá? E se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, né, pode fazer a pergunta para mim agora, reforçando para quem chegou atrasado, coisa assim, que nós já colocamos na pasta o trabalho que vocês deverão fazer para entregar no próximo dia 4 de 11. Aqueles que anteciparem, terminarem antes, podem depositar o trabalho lá. Lembrando que o trabalho depositado lá na pasta, ninguém de aluno vai fazer pesquisa lá. Perfeito? A única pessoa que vai fazer pesquisa na pasta sou eu. Se cada um de vocês entrarem lá, eu vou saber quem que entrou lá. Já vou avisar vocês. Bom, alguma dúvida? Se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Mas eu preciso daí dar continuidade aqui, gravar para outra turma e baixar a lista de presença, etc. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Professor, só fiquei com uma dúvida ali sobre as equipes. Se ultrapassar 5 integrantes, não tem problema, então? Não tem problema, pode
Pode entregar, não tem problema. Beleza, então, obrigado, boa noite. De nada, um abraço, Anderson. Tchau, tchau. Valeu.